Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, sextos anos, Escola Francisco Antônio Gonçalves, professora Simone. Dando continuidade à nossa apostila Aprender Sempre, agora volume 2, nós vamos para a página 6. Então, nós vamos aprofundar mais ainda os nossos conhecimentos e habilidades sobre o gênero textual entrevista. Vamos lá? Aula 2. Conhecendo mais de perto o gênero textual entrevista. Objetivos de aprendizagem. Reconhecer o gênero textual entrevista nos mais diversos veículos, a linguagem empregada e contexto de produção. Propor uma pesquisa de outra entrevista, atentando-se para o ponto de vista em textos controversos. Vamos à leitura de mais uma entrevista? Então, atividade 1. Conhecendo mais o gênero textual em entrevista. Leia o texto a seguir e, depois, responda aos questionamentos. Faça arte, não leis. Entrevista com Nina Pailer. Além de artista talentosa, Nina Pailer é voz ativa na luta por uma cultura livre. A animação Cita Singers The Blues, seu primeiro trabalho lançado sob uma licença livre, foi um sucesso tremendo. Sua tirinha mais recente, Mimi and Eunice, é uma deliciosa e provocativa incursão pelos problemas da propriedade intelectual. Desde 2009, é artista residente do site questioncorporate.org, onde escreve e desenvolve projetos ligados ao tema. E ainda tem um blog. Nesta entrevista, concedida por e-mail, Nina fala ao nosso colaborador André Solnick, jornalista e fotógrafo formado pela PUC de São Paulo, fala sobre seu envolvimento com a cultura livre, das suas impressões negativas sobre a lei de copyright e demonstra todo o seu desapontamento com as licenças Creative Commons. Licenças são a solução errada. A arte é a solução. Faça arte, não leis. O recado está dado. Então, agora nós vamos à entrevista. Site Baixa Cultura vai fazer uma entrevista com a artista Nina. Então, primeira pergunta. Quando começou seu interesse por cultura livre? Nina responde: por um bom tempo, eu achei que os termos de copyright eram extensos demais e a lei deveria ser revista. Mas não tinha entendido realmente o que era cultura livre até outubro de 2008. Depois de meses no circuito de festivais, com a minha então ilegal animação Cita Singers The Blues. Cultura livre me parecia um conceito muito audacioso para que eu pudesse pensar sobre. Numa manhã, eu finalmente saquei. Tornar livre meu trabalho seria melhor para ele. E passei o semestre seguinte preparando o lançamento livre e legal de SSTB. Isso aconteceu em março de 2009, quando, por fim, eliminei todas as licenças necessárias e estúpidas por $70 mil pagos do meu bolso. Pergunta: explique resumidamente por que os artistas deveriam tornar livres suas obras. No meu artigo,
how the free your work. Por que os artistas deveriam tornar livre seu trabalho? Para tornar mais fácil possível o seu compartilhamento. O mais fácil possível para que atinja olhos, orelhas e mentes, de modo que ele alcance um público. Para tornar mais fácil possível que o apoio deste público, inclusive monetário, chegue até o artista. Mas não podemos culpar o Creative Commons. O problema é a lei de copyright. Nada pode corrigi-la nesse momento. Até mesmo a licença CC-BY, que é uma tentativa valiosa de pular fora do copyright. Não funciona na prática, como a minha experiência com o Film Board of Canada mostrou. Mesmo após colocar cita sobre CC-BY, seus advogados se recusaram a aceitar que o filme realmente estava em domínio público e me fizeram assinar uma liberação para que um de seus cineastas se referisse ao meu filme. Eu estarei para sempre sobrecarregada com uma papelada de permissões, mesmo utilizando o CC-BY. Provavelmente vou continuar utilizando-a, é claro, mas não tenho nenhuma expectativa de que vá funcionar como deveria. Pergunta: como ganhar dinheiro parece ser uma das principais preocupações que os artistas têm quando escutam alguém dizendo: torne livre seu trabalho. Esse medo é justificado? Você recuperou todo o dinheiro investido em Cita Sangers the Blues? Nina responde: não, esse medo não é justificado. Mas sua pergunta é certamente tendenciosa. Você recuperou todo o dinheiro investido em Cita Sangers the Blues? Como se com copyright eu teria recuperado. Eu ganhei mais dinheiro com meu trabalho livre do que com restrições de copyright. Ponto. De onde as pessoas tiram a ideia de que colocando um C em alguma coisa, isso magicamente irá gerar dinheiro? Não acontece assim. Se acontecesse, eu apoiaria plenamente o copyright e seria rica. Pergunta: você anunciou recentemente que SSTB está agora em domínio público. Embora agora você esteja finalmente livre de burocracias legais envolvendo a copyright, essa mudança possa dar mais visibilidade a seu filme. Por outro lado, isso pode favorecer o aparecimento de obras derivadas com licenças restritivas. Por exemplo, um livro baseado em SSTP, publicado com todos os direitos reservados. Como você coloca na balança essas consequências? Ela responde: bom, honestamente, eu não me importo mais. Vamos apenas soltá-lo por aí e ver no que vai dar. Se alguma coisa terrível acontecer, porque eu compartilhei meu filme livremente, irei aprender a partir disso. Pergunta: a sua própria animação, Cedar Masochism, também será colocada em domínio público? Ela responde: estará sobre CC-BY ou CC by SA, provavelmente sobre CC-BY, mas tudo depende do que vai acontecer com Cita. Se alguma coisa nos próximos anos me mostrar que não foi uma boa ideia tê-lo colocado em domínio público,
o que eu divido bastante, repenso a licença. De qualquer forma, pouco importa qual licença eu vou ou não usar. Todo mundo deve ignorá-la e copiar o filme como quiser. Essa entrevista foi adaptada, né? A fonte é Mimi N. Paley e Eunice e foi publicada em Salvador em 2017. Então, é uma entrevista com uma artista que ela libera seus direitos, né, de um filme que foi feito por ela para que o público possa usar livremente. Por quê? Muitas vezes, quando você faz algo, uma obra, né, como um filme, uma novela, você escreve uma música, você tem direito, né, sobre isso, que nós falamos direitos autorais. E ninguém pode usá-la, né, usar essa obra sem pedir permissão. Por isso que muitas vezes letras de música, quando são lançadas, fala-se que foi um plágio. Por quê? Porque ela tem uma pessoa, que nós falamos o compositor, que legalmente, se ele registrou, ele tem os direitos autorais sobre essa música, ou seja, toda vez que ela toca em uma rádio, por exemplo, ela, né, como se diz assim, esse compositor tem uma porcentagem financeira sobre isso. Então agora, né, vamos aí às perguntinhas. Após a leitura do texto, lembrando que no caderno vocês vão colocar apenas as respostas. Após a leitura do texto, assinale a alternativa correta quanto ao gênero textual ao qual ele pertence. Fácil, né? A. Poesia. B. Música. C. Entrevista. Ou D. Carta. Só assinalar. B. Quais elementos, características foram essenciais para você identificar o gênero textual a que corresponde o texto? Por exemplo, o que você usa nesse gênero textual? Se fosse, por exemplo, uma notícia, você poderia colocar aqui. Quais as características de uma notícia? São o título, que nós falamos de manchete, muitas vezes nós temos o subtítulo, nós temos o nome do jornalista, nós temos o nome também de quem escreveu, né, a notícia. Então, são essas as características. E a notícia, ela tem o lead, lembram-se que é o primeiro parágrafo, que traz aquelas perguntas necessárias. Onde? Quando? Com quem? Como? Então, como, né, na A, se eu coloquei carta, por que eu sei que é uma carta? É o que você vai responder na B. C, que assunto é tratado no texto? Qual o assunto principal? Fácil, né? D, qual é o ponto de vista da entrevista em relação ao tema abordado na entrevista? Apresente um trecho que comprove isso. Então, qual o ponto de vista da entrevistada? Ela é a favor ou não da liberação desses direitos, né? Que ela fala aí que são, vamos dizer assim, usados pela copyright, né? Que você não é de domínio público. Então, tem aí, né, os direitos da pessoa que fez o filme, no caso a Nina, né? Que não é qualquer pessoa que pode usar o filme dela. Então, veja um trecho aí que ela fala no texto mesmo. E a partir da resposta dada anteriormente,
Perceba que, para Nina Paley, defender o seu ponto de vista, ela argumenta posicionando-se contra algo estabelecido. Assim, que argumento foi utilizado pela entrevistada? Qual foi a justificativa aí nesse texto que a Nina usou para que as pessoas possam utilizar o filme dela? F. Com base no que foi visto nessa aula e nos seus conhecimentos prévios sobre o gênero textual, entrevista, responda: qual é o propósito, ou seja, finalidade do entrevistador da revista para com a do entrevistador da revista para com a entrevista? Qual é o meio de circulação dessa entrevista? Então, qual a finalidade? E que meios de comunicação essa entrevista ela pode aparecer? Rádio, jornal impresso, jornal online? Pensem um pouquinho. G. Como já estudamos, a entrevista é um gênero textual tanto oral quanto escrito, dependendo do meio de circulação. Você acha que a entrevista de Nina Paley apresentaria características diferentes se, ao invés de ser por e-mail, fosse uma gravação de áudio ou vídeo? Por quê? Por exemplo, foi por e-mail, ela foi, escrevendo. Vocês acham que se fosse através de um áudio ou de uma gravação de vídeo, seria diferente? O que apareceria, talvez, nesse outro tipo de entrevista? Então, você vai relatar aí também, tá? Aí vem a hora da pesquisa. Vamos ver qual será a próxima atividade? Nessa aula, lemos uma entrevista em que a entrevistada defende a cultura livre, para que sigamos em busca do alcance de nossos objetivos, ou seja, ela acha que se a cultura for livre, se ela não tiver esses direitos, a cultura vai abranger mais pessoas, assim como seu filme. Acerca do estudo do gênero textual em entrevista. Desenvolva, ou seja, faça uma pesquisa extra classe, ou seja, fora da sala, em livros impressos, sites, jornais e outros, de uma entrevista cujo tema seja relacionado à cultura livre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, tá? Quem tem internet será mais fácil. Sobre o tema cultura livre. O que é cultura livre? Todavia, você deve buscar uma entrevista em que o entrevistado tenha posicionamento contrário, ou seja, que não defenda o livre acesso à cultura. Essa atividade será importante para fazer com que você perceba que um tema controverso é decorrente de pontos de vistas opostos, total ou ao menos parcialmente. Então, trabalho para daqui uma semana, novamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar lá no Google sobre cultura livre. Esse é o tema. Professora, como vai ser o trabalho? Pode ser manuscrito, escrito à mão, pode ser impresso, digitado, Porque vocês não vão entregar, vocês vão enviar foto, então pode ser digitado. Pode ser em PowerPoint, quem tem facilidade de fazer uma apresentação, com imagens. Pode ser também uma apresentação em postcast sobre o tema.
Então, vocês vão usar também a criatividade de vocês e escrever sobre isso. Posso fazer um cartaz, professora? Pode. Pode também fazer cartazes. Esse trabalho pode ser individual ou também em duplas, conforme vocês acharem melhor. Então, vamos lá? Mais uma tarefa para fazermos. Mãos na massa e até a próxima aula.